Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Hoje, 1º de julho, a gente vai mergulhar fundo, sabe? Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes, bem quentes mesmo, sobre a revisão da vida toda. Olá! Pois é, um tema que não sai do noticiário, né? E com razão, afeta a vida de muita gente. Exatamente. É uma questão, assim, crucial para muitos aposentados e pensionistas brasileiros. Envolve diretamente o cálculo dos benefícios pagos pelo INSS, o nosso Instituto Nacional do Seguro Social. Isso. E hoje o foco é tentar entender o que tem de novo, né? Principalmente com base em declarações recentes aí do novo presidente do INSS. E, claro, ver como anda essa briga na justiça. Perfeito! Nossa missão aqui, então, é destrinchar essas novidades. O que está realmente em jogo? Por que isso importa tanto para quem já contribuiu uma vida inteira ou para quem está recebendo o benefício agora? Vamos usar as informações que saíram recentemente para guiar a nossa conversa. Ótimo. E acho que vale a pena, talvez, só recapitular rapidinho o que é essa tal de revisão da vida toda, para quem talvez não esteja tão por dentro do assunto, né? Boa ideia. Então, de forma bem simples, a revisão da vida toda é, basicamente, uma tese jurídica, uma interpretação da lei que busca incluir no cálculo da aposentadoria todas as contribuições que a pessoa fez. Todas mesmo. Incluindo aquelas mais antigas, né? As feitas antes de julho de 1994, que foi quando o Plano Real entrou em vigor. Exato. O que aconteceu foi que uma regra de transição, lá na reforma da Previdência de 1999, acabou, para muita gente, desconsiderando esses valores anteriores a 94. E aí é que está o problema, né? Porque muitas vezes essas contribuições mais antigas eram maiores, né? Sobre salários melhores, talvez. E aí, ao excluir, o cálculo inicial do benefício ficou menor. Isso, ficou achatado, né? Então a revisão busca corrigir essa possível distorção. Quer dizer, usar todas as contribuições para ter um cálculo que reflita melhor o histórico completo do trabalhador. Justamente, é considerar a vida toda de contribuição mesmo, como o próprio nome diz. E aí, chegamos na notícia quente do momento que você mencionou. Veio de uma entrevista, né? Do recém-possado presidente do INSS, o Gilberto Waller Jr. Sim, ele mencionou de forma até um pouco surpreendente, talvez, a possibilidade de o INSS buscar acordos. Ou, assim, soluções alternativas para as milhares de ações judiciais que tratam desse tema. Ele falou em reduzir o volume de processos, né? Isso chamou atenção, porque historicamente não é bem essa postura que a gente costuma ver do INSS. Verdade. Pois é uma sinalização, olha, eu diria que importante. Principalmente pelo cargo que ele ocupa e pelo momento conturbado que a gente vive com essa tese, talvez a primeira vez que a gente ouve alguém da cúpula do INSS falar publicamente em considerar mediação ou acordos em larga escala para a revisão da vida toda. E o que isso pode significar na prática, assim? É uma mudança real de estratégia? Bom, pode ser. Pode indicar que talvez, em vez daquela estratégia de apenas negar e recorrer nos tribunais, o INSS esteja começando a pensar em negociar, talvez para tentar controlar o impacto financeiro disso tudo, que a gente sabe que é enorme. Entendi. Então, abre uma possibilidade, quem sabe, até para quem não entrou na justiça ainda. Talvez alguma via administrativa, ou até no Congresso. Exato. Abre um leque de possibilidades, né? Pode ser que, se a pressão continuar, surjam caminhos alternativos. Talvez uma negociação em bloco, ou até mesmo uma solução via projeto de lei, como você falou. Mas, por enquanto, é só uma sinalização, né? Uma abertura. Precisamos ver como isso se desenrola. Claro. É um primeiro sinal. E essa fala dele vem num contexto judicial que está, bem turbulento, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, que é quem dá a palavra final nessas questões. Isso, o STF está no centro dessa história toda. Ele chegou a validar a tese da revisão da vida toda, né? Teve uma decisão favorável aos aposentados. Mas aí, em março de 2024, veio aquela reviravolta. Pois é, uma reviravolta mesmo. Uma decisão que, na prática, reverteu o entendimento anterior. Foi um balde de água fria para muita gente. Com certeza. E agora, o julgamento que iria definir os detalhes finais, como aplicar essa decisão, para quem valeria, a chamada modulação dos efeitos, né? Exatamente. A modulação, esse julgamento, está suspenso, parado,
A ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo, que é um tempo para analisar melhor. Ou seja, está tudo no ar. Uma grande incerteza paira sobre o tema. Ninguém sabe direito o que vai acontecer no STF. Exato. E essa modulação dos efeitos é o campo de batalha agora. É aí que a disputa está mais acirrada, porque é nela que se decide o alcance da coisa toda. Explica um pouco melhor essa modulação. O que está em jogo aí? Basicamente, a modulação define para quem uma decisão do STF vai valer e a partir de quando. No caso da revisão da vida toda, a discussão é: se o STF, no fim das contas, negar a revisão, como indicou a última decisão, ou mesmo se validar com alguma restrição, quem seria afetado? Certo. De um lado, você tem o INSS e o governo, que querem limitar ao máximo o impacto. Querem talvez que a decisão desfavorável aos aposentados valha para todo mundo, ou que só quem já tinha decisão favorável definitiva, coisa julgada, mantenha o direito. Entendi. Fechar a porta o máximo possível. Isso. Do outro lado, os aposentados e seus advogados lutam para garantir o direito, pelo menos, para quem já tinha entrado com ação judicial antes dessa reviravolta do STF, por exemplo. Argumentam que essas pessoas confiaram na decisão anterior do Supremo. Faz sentido. Criou-se uma expectativa de direito, né? Exatamente. Então, a modulação vai decidir isso. Quem exatamente vai ter direito à revisão, se é que alguém vai ter, só quem entrou na justiça até uma data X, todos que se enquadram na regra mesmo sem ação, ou ninguém, exceto casos já finalizados. E a resposta para essa pergunta mexe com muito dinheiro, né? Muito. O impacto financeiro é gigantesco. A gente está falando de bilhões de reais. Bilhões para os cofres públicos, se a revisão for ampla, e bilhões em direitos para os aposentados que poderiam ter um benefício maior. Por isso a briga é tão grande em torno da modulação. Nossa, é realmente decisivo. E essa possibilidade de acordo que o presidente do INSS mencionou, ela contrasta bastante com o que a gente costuma ouvir sobre a postura histórica do INSS, né? As fontes geralmente descrevem uma resistência. Sim, historicamente, o INSS tem uma postura de contestar as demandas dos segurados. Mesmo quando há decisões judiciais favoráveis em instâncias inferiores, a praxe é recorrer, levar até o fim. Isso acaba, claro, aumentando muito a judicialização. São milhares e milhares de processos. O próprio presidente novo do INSS, nessa entrevista que a gente comentou, ele mesmo reconheceu isso, né? Que as várias reformas da Previdência, desde lá de 1991, acabaram contribuindo para esse aumento de litígios, de brigas na justiça. Ele reconheceu, e é interessante notar uma linha de argumento que às vezes o INSS usa. Eles associam o alto volume de processos ao tamanho gigantesco do órgão, à quantidade de benefícios que administram. O que é verdade em parte. Mas tem outro lado, né? Tem outro lado, que é o argumento levantado nas análises, por advogados, por especialistas. Muitas dessas ações judiciais só existem por causa da própria resistência do INSS em reconhecer direitos, em aplicar o que já foi decidido ou interpretar a lei de forma mais favorável ao segurado quando há margem. Entendi. Então fica aquela pergunta no ar, né? Essa sinalização de agora, essa abertura para diálogo, para acordos, é um movimento genuíno para tentar encontrar soluções mais justas para os aposentados? Ou é mais uma tática de gestão, tipo para gerenciar o volume de processos e principalmente limitar os custos para o governo? É a pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de bilhões de reais nesse caso. É difícil saber a real intenção. Pode ser uma mistura das duas coisas. Pode ser uma pressão interna por eficiência, por reduzir o estoque de processos, pode ser uma preocupação real com o impacto orçamentário e pode ter, sim, um componente de buscar alguma solução. Mas o histórico nos deixa um pouco céticos, né? Com certeza. E com essa incerteza toda no STF, com essa modulação pendurada, a ideia de buscar uma solução fora do judiciário ganha mais força, né? Você mencionou o Congresso Nacional. Sim, começa-se a falar mais nisso. Um projeto de lei poderia, teoricamente, resolver a questão de forma mais definitiva, talvez. Estabelecer regras claras para a revisão da vida toda. Seria uma forma de contornar uma decisão judicial que talvez seja muito restritiva no final das contas. Exatamente. O Congresso tem o poder de legislar sobre a matéria, né? Então, um projeto de lei bem articulado poderia, por exemplo, garantir a revisão para um grupo maior de pessoas do que
talvez o STF permita na modulação. E existe alguma movimentação nesse sentido? Existe. A gente vê notícias sobre uma mobilização, inclusive com coleta de assinaturas online, campanhas, para pressionar os deputados e senadores a pautarem um projeto nesse sentido. É uma ferramenta de pressão popular, né? Para mostrar que tem muita gente interessada e precisando dessa solução. É mais um fronte nessa batalha, então, além do judiciário, a pressão no legislativo. Com certeza. E vale conectar isso a um ponto que as fontes também costumam trazer, que é importante para o nosso ouvinte. Mesmo com todo esse impasse na revisão da vida toda, que é a mais famosa, digamos assim, Sim. existem outras possibilidades de revisão de benefício. Às vezes a pessoa tem direito a uma outra revisão e nem sabe. Ah, interessante. Tipo o quê, por exemplo? Olha, são várias situações. Períodos de trabalho que não foram computados lá na hora da aposentadoria. Sabe, aquele tempo rural antigo? Um período como aluno-aprendiz. O tempo de trabalho em condições especiais, né? Insalubridade, periculosidade. Exato. Tempo especial que não foi convertido corretamente, vínculos de emprego que ficaram esquecidos, contribuições feitas como autônomo que não entraram no cálculo, enfim, há um universo de possibilidades. Quer dizer, não é só a revisão da vida toda. A pessoa pode ter outros direitos escondidos ali no processo dela. Pode. Por isso, a orientação que sempre aparece e é muito válida é: procure um profissional, um advogado especializado em direito previdenciário, para analisar o caso concreto, a carta de concessão, o processo administrativo. Porque o tempo corre, né? E em direito previdenciário tem prazos para pedir as coisas. Tem prazos. Tem a decadência, que é a perda do direito de pedir a revisão depois de 10 anos da concessão do benefício na maioria dos casos. Então, não dá para esperar muito, tem que correr atrás, buscar informação qualificada. Muito importante esse ponto, não focar só na revisão da vida toda e esquecer o resto. Justamente. Então, para a gente ir amarrando os pontos principais dessa nossa conversa de hoje. O que a gente tem de mais relevante? Primeiro, essa sinalização ainda tímida, talvez mais existente, do novo comando do INSS sobre possíveis acordos, né? Uma mudança de tom. Isso, uma possibilidade de mediação ou soluções alternativas que não estavam no radar antes, pelo menos não publicamente. Segundo, o cenário judicial, que continua bem complicado, o STF deu aquela reviravolta, e agora tudo depende dessa definição da modulação dos efeitos, que está parada esperando a ministra Carmen Lúcia. Exato. A modulação é a chave para entender quem, afinal, poderia ter direito a alguma coisa e qual o tamanho do impacto financeiro. E terceiro, a importância da mobilização, né? Seja para pressionar o judiciário, seja para buscar uma solução via Congresso Nacional, com um projeto de lei. E, claro, a importância de cada um buscar informação sobre seus próprios direitos, incluindo outras revisões possíveis. Perfeito. Acho que esses são os pontos centrais do cenário atual. Uma mistura de alguma esperança com essa fala do presidente do INSS, mas muita incerteza jurídica e a necessidade contínua de lutar pelos direitos. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão no ar, com base em tudo isso que a gente discutiu. Manda lá. Considerando esse histórico que a gente falou, né, de resistência do INSS, de judicialização alta e considerando a enorme pressão orçamentária que existe sobre a Previdência, até que ponto esses eventuais acordos ou essas soluções alternativas que foram mencionadas, até que ponto elas realmente entregariam a justiça plena que a revisão da vida toda busca? Boa pergunta. Ou será que seriam, na prática, mais uma forma de o governo, de o INSS, mitigar o impacto financeiro, tipo, conceder alguma coisa, mas talvez bem menos do que seria o direito integral, sabe? Só para acalmar os ânimos e reduzir o número de processos. É uma reflexão fundamental. O que seria considerado justo nesse tabuleiro tão complexo, né? Onde você tem o direito individual do aposentado, que contribuiu a vida toda de um lado, e a sustentabilidade do sistema previdenciário, que atende milhões, do outro. Exato. Será que um acordo é sempre a melhor solução? Ou, às vezes, ele acaba sendo uma justiça pela metade? Fica aí a provocação, né? O que é justo nesse contexto? Será que um acordo que pague, sei lá, 60% do que seria devido é justo ou é melhor continuar brigando pelo direito integral, mesmo com o risco de não conseguir nada no final? Dependendo da decisão do STF.
São questões difíceis, sem resposta fácil. Com certeza. Questões para a gente continuar acompanhando e pensando sobre. Exatamente. Bom, esperamos que esta nossa análise aprofundada das fontes e das notícias de hoje tenha sido útil, tenha sido esclarecedora para quem nos ouve. Tomara que sim. É muita informação, mas é importante tentar entender o que está acontecendo. Continue acompanhando a LS Jus para mais informações, mais análises sobre seus direitos previdenciários e outros temas importantes. A gente volta em breve. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima.